Há algo mais motivador do que saber que é possível aprender de uma forma simples e ensinar de forma prática? Olá, o meu nome é Ana Isabel Moreira e com a Cláudia Ribeiro vamos apresentar-lhe o Geohistória, o novo projeto de História e Geografia de Portugal da Porta Editora. Como percebeu, este projeto define-se em duas palavras: simples e prático. Dois aspectos que para nós são essenciais num manual escolar. É por isso que o Geohistória vai fazer a diferença nas suas aulas. Desde logo não esquecemos o fundamental. No 5º ano, os alunos estão a passar por uma importante mudança nas suas vidas. Transitaram do primeiro ciclo e têm de se adaptar a uma série de novidades que o segundo ciclo traz consigo. E o Geohistória procura facilitar essa mudança, para que esta seja gradual e descomplicada. A estrutura didática deste manual simplifica a aprendizagem, pois vai ao encontro do modo como os alunos constroem o seu pensamento histórico e geográfico. Verá que os conteúdos são apresentados de uma forma leve e encadeada, mas explicados num texto que é claro e rigoroso e que vai intercalando com fontes diversificadas. É neste equilíbrio entre texto informativo e fontes que se tece uma narrativa envolvente, que, por um lado, facilita a referida transição dos alunos entre ciclos, da tal forma gradual, e que, por outro, também começa já a prepará-los para o ciclo seguinte. No Geohistória, captamos a atenção dos alunos através de títulos criativos, que serão um bom ponto de partida. Verá também que o texto é adequado a alunos desta idade, mas nem por isso menos minucioso, já que é fruto de muita investigação em bibliografia de referência e passado a pente fino pelo revisor científico e pela equipa de certificação. Sim, porque este manual é certificado. As fontes são muitas e variadas. Mapas, frisos cronológicos, documentos escritos, atualizados e alguns inéditos, gravuras da época e ilustrações que se veem e leem, infografias, esquemas, quadros. Todas foram selecionadas com critério e sempre atendendo à sua adequação. Em algumas situações, surgem comentadas para facilitar a análise e promover a autonomia. As questões que se encontram associadas às fontes são colocadas de modo que os alunos possam dizer "eu sei". Perguntas simples ou mais desafiantes, o importante é que todos participem. E ainda há os desafios ligados à história local e curiosidades que miúdos e graúdos gostam sempre de saber. E estas páginas estão interessantes. Esquemas visuais que mostram aos alunos o que aconteceu ao longo do tempo neste espaço e também noutros lugares, para que compreendam que o mundo é bem mais vasto. E, sempre que possível, com um pé no presente, claro, com assuntos que despertam a curiosidade dos alunos, porque são próximos deles, ou são espetaculares, ou são particularmente difíceis e sensíveis, mas que são tratados de forma séria e simples. Sério é também o nosso compromisso com todos os alunos e com o seu trabalho autónomo, mas orientado. No final de cada subdomínio, em poucas palavras, surge um esquema síntese dos conteúdos estudados e a definição dos conceitos-chave. E se o aluno preferir ou se o professor quiser, é possível ouvir a história contada em formato áudio. E na página seguinte, encontramos uma ficha de trabalho dividida em 3 domínios transversais: compreensão contextualizada, interpretação de fontes e explicação histórica e geográfica, permitindo que os alunos consolidem os conhecimentos e trabalhem as suas competências. Para que a sua resolução possa acontecer em poucos minutos, também existe uma versão em Quiz EV. Ao longo de todo o manual, nas bandas laterais, encontramos numerosos recursos digitais rapidamente acessíveis no manual interativo através de QR Codes, para que seja prático para alunos e para professores. Documentos de tipologia diversa explicados tintim por tintim. Tintim por tintim. No século XIII, cada um ocupava o seu lugar na pirâmide social portuguesa. Nesta sociedade dividida em 3, seriam todos iguais? Quantas ordens ou grupos sociais existiam na época medieval em Portugal? Tenta outra vez. A burguesia não era uma ordem social autónoma. Integrava a mesma ordem que os camponeses, ou seja, o povo. Muito bem. As ordens sociais no século XIII eram a nobreza, o clero e o povo.
Haveria diferenças entre estes 3 grupos? Sou nobre e por isso pertenço a um grupo privilegiado. Sabes porquê? Não, é o inverso. Recebo os impostos pagos por quem trabalha nas minhas terras, os camponeses. É verdade. Nas minhas propriedades sou eu que faço as regras e aplico a justiça a quem as desrespeitar. Com exceção da pena de morte ou do corte de membros. Cenários animados para viagens a outros tempos ou lugares. Sabias que a primeira carta de feira oficial data de 1260, no reinado de Dom Afonso III? Sabes qual foi a localidade que a recebeu? Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal. Sabede que mando fazer uma feira em cada ano na minha vila da Covilhã. É isso mesmo, Covilhã. Atenção, já se faziam feiras autorizadas pelo rei, mas uniformizou-se, por assim dizer, o modelo do documento. Anda, vamos visitar uma feira medieval portuguesa do século XIII. Olha, não estou muito longe do centro da povoação. É que as feiras também aconteciam nos arrabaldes das cidades e vilas. O espaço é amplo, o que facilita a circulação aos feirantes, animais e carretas. As feiras ocorriam todos os meses, num dia específico da semana ou uma vez no ano. Ou podiam prolongar-se durante dias. Vídeos da escola virtual, alguns com exercícios novos, criados em exclusivo para o Geohistória, mapas para explorar em camadas e muito mais. Simples e prático é também o caderno de atividades, com fichas de trabalho a propósito dos conteúdos de todos os subdomínios, mais atividades de Geohistória, que são tarefas que permitem a articulação de saberes, por exemplo, com o português ou a cidadania, e que com as devidas orientações estão ao alcance dos diferentes alunos que compõem uma turma. Há ainda espaço para os apontamentos dos mais novos, um friso e um atlas, autocolantes para a resolução de exercícios e pequenos resumos e lembretes. E no final do caderno de atividades, soluções de todos os exercícios e atividades para que os alunos e os pais possam confirmar se estão certos ou nem por isso. Prático, não é? A experiência diz-nos que é, sem dúvida, muito prático, tal como são os materiais para os professores prepararem as suas aulas. No manual, encontramos as páginas exclusivas para o professor, com a planificação das aulas para cada subdomínio. O que não deve esquecer, o que é muito importante, como conceitos, ideias-chave e ainda alguns dos materiais do projeto associados àquele conteúdo. E no dossiê de recursos há muito mais. Começamos pela agenda, para as anotações que permitem organizar o dia-a-dia do professor e torná-lo mais prático. Depois, uma abordagem teórica sobre as áreas investigativas da educação histórica e da educação geográfica. A planificação, anual, a médio prazo e planos de aula, com remissões para os vários materiais do projeto. O Ler, Ver, Ouvir, que é um conjunto de guiões de exploração de filmes, documentários, livros infanto-juvenis e músicas e também guiões para 9 visitas de estudo diferentes. Continuamos com a articulação curricular, que inclui propostas de projetos interdisciplinares e de aulas-oficina com todas as etapas delineadas, recursos a serem utilizados e rubricas de avaliação. Na avaliação, temos fichas e questões-aula, bem como as respectivas matrizes, critérios de avaliação e grelhas de correção. Aqui destaco as opções inclusivas no Geohistória à medida. Por fim, no dossiê de recursos, temos o separador dos recursos digitais com a organização dos PowerPoint didáticos, a listagem e a explicação das diversas tipologias dos recursos tintim por tintim, o Geohistória Anima-te, o reforço da rubrica Eu Sei, com questões extra associadas a vários recursos da escola virtual e a transcrição dos áudios em poucas palavras. Como vê, o Geohistória é simples, é prático e é para todos. Partindo da letra da lei, elaboramos propostas de acomodações curriculares, adaptações curriculares não significativas, adaptações curriculares significativas e fizemos um esboço de um desenho universal para a aprendizagem. Tudo
para que as suas aulas de História e Geografia de Portugal sejam inclusivas e realmente significativas para todos os alunos. Mas há mais. No seu caderno de notas encontra um itinerário pelos recursos que integram o Geohistória, o que diz a historiografia mais recente, imagens que despertam sentidos e ideias de passeios, curiosidades, efemérides e sugestões. Tudo num caderno de notas que é só seu. Pode aceder a todos estes recursos no manual interativo, através dos menus ou do flipbook, com páginas num formato idêntico ao do seu manual, que incluem vídeos, animações, exercícios, soluções e muito mais, tudo à distância de um clique. Mais uma vez, simples e prático. Por hoje é tudo, mas pode sempre contactar-nos para esclarecer as suas dúvidas e saber mais sobre o Geohistória, um projeto novo para alunos e para professores, porque aprender começa na primeira página. Dom Afonso Henriques pode ter sido o rei número 1, mas e Dona Teresa? Quem foi, afinal, Dona Teresa?